Por que será que essa doutrina é tão perseguida? Por que será que existem tantos detratores dela? Já que ela se propõe a trazer a esperança, a trazer a certeza de uma vida futura a todos nós. Por que tanto antagonismo em relação a ela? Pergunta para pensarmos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas postagens. Olá, queridos alunos, estamos de volta. Então, dando continuidade aos nossos estudos, vimos que a estrutura geral da introdução, como eu disse, ela é muito grande, ela requer várias divisões aí para a gente poder compreender. Até porque, como já falado, a introdução não é a introdução somente deste livro, é a introdução da doutrina. Então, nós vimos a visão geral, vimos a terminologia, os fenômenos, explicações espíritas e explicações alternativas, pontos principais da doutrina, e agora vamos falar um pouquinho sobre fatos novos, preconceitos e desconhecimento. E ele nos fala o seguinte: com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto ele sabe mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, esta opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista da onde mais aprofundou os seus conhecimentos. Então ele nos adverte que mesmo o sábio, mesmo aquele que detém um profundo conhecimento, tem dificuldade de compreender essa nova doutrina. Por quê? Fatos novos estão surgindo que não se tem dentro da ciência como se justificar. E alguns que tentam emitir parecer acerca do assunto sem os devidos conhecimentos acabam pecando. Por quê? Porque vem levar essa sua avaliação de preconceito. Por quê? Ele vai trazer para a discussão aquilo que ele mais se aprofundou em termos de conhecimento, mas aquilo que ele carrega de conhecimento não traz bagagem para que ele possa responder esses fatos novos que surgem com a doutrina espírita. Fatos esses que o homem ainda desconhece, por isso tamanha a dificuldade. Quando Kardec se viu diante desses fenômenos que estavam acontecendo, ele foi levado pela desconfiança, pelas dúvidas que pairavam sobre aquilo, se era verdadeiro, se era uma questão de fraude. Então, ele foi realmente com desconfiança descobrir. Quando ele viu que estava diante de fenômenos que ele não tinha como explicar, mas que ele já tinha descartado a possibilidade de fraude, ele tentou levar para os pares dele, os cientistas da época. Só que, por causa de ideias pré-concebidas, eles não quiseram nem ouvir. Então, ele foi praticamente rechaçado, porque os colegas dele de profissão não queriam nem ouvir. Achavam que aquilo realmente era uma fantasia, era uma fraude, era charlatanismo. Mas os fatos continuavam a ser produzidos. E não se tinha uma resposta, uma explicação para aquilo. E ele, dando continuidade a isso, ele adverte o seguinte: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligência dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. A gente começa a ter dificuldade agora, né? Então a ciência, ela tem como remontar aquele experimento porque ela está lidando com matéria. No mundo espiritual, não estamos lidando com matéria. Então as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las ao processo comum de investigação é estabelecer analogia que não existe. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter.
Então ele está te mostrando que não há como analisar a doutrina espírita, os fatos que estão sendo apresentados, com as ferramentas que a ciência tem à disposição. Ou tinha naquela época. Modernamente tem se debruçado na busca da comprovação desta alma, desse espírito que habita no ser encarnado. Mas a ciência ainda não conseguiu comprovar, demonstrar. Os fatos existem as revelações, mas não há como mensurar através do processo comum de análise dentro dos seus laboratórios. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não vê volar-se com um gás, conclui que ela não existe. Colocando num ponto de vista exclusivamente material, segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Então, o fato de eu não ter como comprovar a alma habitando o corpo físico não invalida sua existência. Por quê? Os fatos que são nos apresentados, as manifestações que são nos apresentadas, as revelações que essas almas experimentaram quando encarnado, desautoriza negar a sua existência. Ou seja, o efeito está ali, patente. A gente só não tem como remontar a causa. A causa. O efeito existe, é indiscutível. Como alguém pode narrar uma vida pretérita e uma vez buscando na história, buscando nas suas vidas pretéritas, ter a comprovação que aquele ser efetivamente existiu, e eu dizer, porque eu não encontro tecnicamente dentro do laboratório esta alma, dizer que ela não existe, então o que eu tenho ali? Algo eu tenho ali. Esse algo, esse questionamento é que a ciência não consegue responder. E ela não consegue responder por quê? Porque ela utiliza as ferramentas da matéria. E não há como avaliar na matéria o espírito. Não há como. Não tem ferramenta que se possa avaliar. Continuando, ele nos diz, repetimos mais uma vez, que se os fatos a que aludimos se houvesse reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Então, é fácil. Se a causa desses fenômenos estivesse dentro das leis da ciência, seria fácil a sua comprovação. Sim. Mas não é isso que ocorre dentro do mundo espiritual, e ele continua nos dizendo. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair-se de sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Então é a advertência que Kardec vai nos fazer dentro dessa doutrina, as razões por que a ciência se torna incompetente na avaliação desses fatos. Eu posso dizer que ele não existe? Eu posso excluí-lo de sua existência? Não, eu não posso excluir. Até porque eles se apresentam. As psicografias ocorrem, as manifestações ocorrem, as materializações ocorrem. Enfim, uma série de fenômenos que assistimos estão aí, estão presentes. Eu não posso dizer, não, eu vou fechar meus olhos, olha, isso não existe. Vou cobrir minha cabeça e dizer que isso não é verdade. Não. A doutrina veio justamente levantar o véu dessa ignorância nossa para que a gente possa compreender que existe algo muito além da ciência da matéria e que, ao longo de nossa jornada, ao longo de nossa evolução, nós iremos conseguir comprovar a existência dessa alma, a existência do espírito. Por enquanto, diremos que estamos ainda nos preâmbulos dessa caminhada. Ainda não temos um conjunto comprobatório dessa verdade. Mas continuo reafirmando, como ele bem nos fala, os fatos estão aí. Discuta os fatos. Como isso pode ter ocorrido?
Como isso existe? Aliás, são as perguntas que movem o mundo, né? Não são as respostas. Quando nós tivermos as respostas, essa questão estará superada. Então, o que nós precisamos responder é como isso ocorre. É verdade, muita gente divagando por aí, falando em fenômenos, mas, na verdade, nenhum de nós temos ainda como comprovar esses fatos. Sentimos, verificamos, temos que eles ocorrem, mas eu não tenho como provar. Isso é indiscutível. Por quê? Porque a ciência não tem como me socorrer ainda, porque constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Então eu terei que reconstruir, remodelar os instrumentos para analisar esses fatos novos e não simplesmente rechaçar. Eu não posso dizer, não existe. Eles estão ali. Só para remontar vocês ao que estava acontecendo naquela época, como a introdução ela é bem extensa, e talvez vocês possam estar se perguntando do que a gente está falando, os fenômenos das mesas girantes, eles começaram com mesas que se moviam. Depois essas mesas, através de pancadas, começaram a responder a perguntas, e daí a indagação de Kardec, porque se fosse só pancadas, ruídos, a causa poderia estar na ciência, a ciência poderia estar respondendo isso. A questão é que ela respondia a perguntas, então havia uma inteligência atuando naquela matéria. Daí, abster-se de uma velha ciência para poder tentar desvendar os mistérios dessa nova ciência que se apresentava. É esta a questão. Então, Kardec, já nas considerações, vai nos falar o seguinte: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. É o que nós estamos fazendo, buscando essa resposta. O estudo, ele tem esse condão de trazer a verdade através de continuidade. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Então, nós precisamos do concurso dos espíritos para poder estudar, para poder compreender, para ter a assistência deles e aí sim nos versar sobre o assunto. Enquanto não tivermos o contato com esse mundo espiritual, enquanto eles não se apresentam por qualquer que seja a razão, ou por despreparo nosso, ou porque ainda estamos eivados de dúvida, não estamos prontos para o mestre. O mestre está pronto para nos ensinar, mas nós ainda não estamos prontos para o mestre. Então, se nós queremos descortinar essas verdades, se queremos conhecer esse universo ainda bastante cheio de interrogações, nós precisamos ter um condutor. E esse condutor serão necessariamente os espíritos que estarão à disposição para nos orientar, para nos fazer compreender essas verdades. Mas com que intenção eu vou buscar esse preparo? Para dizer a você que eu sei? Para vender meus livros? Para fazer com que eu faça convencimento, como Jesus sempre condenou o prosélito? Será que é para isso que eu vou buscar esse conhecimento? Não, não é para isso. Eu vou buscar esse conhecimento para que eu possa compreender todas essas verdades que foram apresentadas na busca da minha transformação. Lembre-se que eu disse no início, bem no início, o conhecimento nos leva a Deus. E na medida que eu vou conhecendo, eu vou me transformando, eu vou ganhando responsabilidade, eu vou ganhando consciência. É esse o objetivo. É por isso que eu tenho necessidade de ter esses mestres condutores para que eu possa compreender o que essa doutrina tem a me oferecer. Nós falamos na aula passada que os espíritos não permanecem na mesma categoria eternamente, que a gente vai evoluindo. Isso que os espíritos apresentaram através de Kardec é uma ajuda para que a gente possa, bem compreendida, executar essa transformação moral que é tão importante para a gente. Essa consideração também feita por Kardec em relação a você se empenhar para estudar foi importante, porque na época, quando ele se aproximou desses fenômenos, foi por curiosidade, foi para querer desvendar. Uma vez entendido que havia ali uma inteligência que estava se comunicando através daqueles fenômenos, ele se propôs a estudá-lo a fundo. E com isso, ele estabeleceu dias, horários, um empenho para desvendar essa nova doutrina.
Da mesma forma, diz aqui que a gente tem que considerar quem são os nossos professores. Vários espíritos se apresentavam para dar suas mensagens, mas nem todos os espíritos estavam preparados, pois já estavam gabaritados para passar aquelas mensagens. Então, o cuidado que ele teve que ter na análise das respostas que ele obtinha, e trazendo uma analogia para a gente também, porque não basta a gente ler o rodapé do Livro dos Espíritos e achar que entendeu a doutrina inteira. E aí fica o nosso convite para vocês. Sabemos que esse estudo é longo, e o convite é que vocês não desistam, porque vocês não vão compreender a doutrina espírita estudando uma aulinha aqui ou outra ali, ou estudando algumas aulas no início e abandonando o resto. Não, tem que se ler a doutrina inteira para poder compreender o que ele realmente está nos falando. Inclusive, as leituras complementares, temos que ter cuidado na sua avaliação, justamente para que você possa compreender a doutrina, né, e entender se aquela leitura ela é compatível com aquilo que o Livro dos Espíritos está nos apresentando. Esse é o cuidado e o convite que nos é feito. Toda leitura é edificante? Sim, eu diria que sim. É importante a leitura? Sim. Mas nem todas vão corroborar no sentido que a doutrina nos apresenta. E este é o cuidado que o leitor tem que ter. Este é o cuidado que o estudioso precisa ter. Mas, como ele nos adverte aqui, eu preciso escolher os meus professores e trabalhar com assiduidade. Eles estarão à minha disposição? Não. Ocorrerá? Sim, na medida que houver um interesse, na medida que o mundo espiritual entender que esse trabalho ele tem uma finalidade, que ele tem um propósito, que ele efetivamente vai fazer com que você tenha esperança, que você compreenda as dificuldades que a vida lhe oferece, as razões por que essa dificuldade, ali se fará presente os nossos mentores, ali se fará presente os nossos instrutores, os nossos professores, que irão conduzir esse trabalho ao longo dessa caminhada. Aliás, você tocou num ponto muito importante. A doutrina espírita ela é constituída dos 5 livros do Kardec, o Pentateuco Kardeciano. As outras obras, nós temos diversas obras espíritas, muitas delas muito esclarecedoras, enriquecendo bastante os ensinamentos, porém são obras complementares. A doutrina são os livros de Kardec. Então ele, continuando em suas considerações, ele nos fala: dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as que reinam perfeita comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem. Nós vamos ver isso mais à frente, inclusive em obras póstumas, onde Kardec nos adverte a preocupação desse estudo em grandes centros, em grandes quantidades. Acaba criando dificuldades, que sim, você não pode ter turmas lotadas de ouvintes para fazer um estudo com a seriedade que se recomenda essa doutrina. Por isso, nós precisamos estar com esses grupos em perfeita comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem. E bem sabemos, como ele vai nos advertir mais à frente, que os grandes grupos acabam se perdendo na comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem. Eles estão errados? Eles são maus? Não! É que eles não compreenderam que, para fazer o estudo da doutrina espírita, é necessário um grupo menor, um grupo coeso, um grupo que possa estabelecer essa sintonia, essa comunhão de pensamento. Com que objetivo? Para que o mundo espiritual superior venha nos socorrer, venha nos auxiliar, venha nos orientar, venha ser os nossos professores. Os grandes grupos acabam isso não ocorrendo. Nós vamos falar muito à frente sobre sintonia. E o que ele está mostrando para a gente é a dificuldade de se manter essa coesão em um grupo muito grande. Num grupo pequeno é mais fácil de manter essa sintonia, porque nós vamos atrair aquilo que nós pensamos. E é difícil, num grupo muito grande, ter as pessoas pensando exatamente as mesmas coisas, com os mesmos sentimentos, com as mesmas intenções. Sempre diverge um pouquinho. E isso abre portas para que influências, talvez não as que estavam querendo ser recebidas ali, ocorram. E é isso que ele, na sequência, nos adverte. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Afastam quem? Os espíritos superiores. Como, entre os homens, afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos, frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem a nossas custas. Então, é isso que acontece nos grandes grupos.
É difícil manter essa comunhão de pensamento e de sentimento para o bem. Porque essa comunhão de pensamento é uma blindagem contra esses espíritos que vêm para brincar. E quando ele chega no local de estudo e que encontra a leviandade, as questões ociosas, é claro que o espírito superior não se fará presente ali, assim como qualquer um de nós não irá participar de uma assembleia quando essa assembleia não é composta de pessoas criteriosas. E aí nós nos afastamos naturalmente, nós estamos fora daquela sintonia, aquele assunto não nos diz respeito e nós nos afastamos. Da mesma forma acontece com o mundo espiritual. E quem ocupa esse lugar onde os espíritos superiores deixaram de ser os nossos mestres, deixaram de ser os nossos instrutores? São os espíritos inferiores, que vão estar nessas reuniões, vão se aproveitar, vão falar até coisas interessantes, vão usar de expressões bastante rebuscadas, mas sem nenhum conteúdo, sem nenhum propósito. Por culpa da assembleia que se reuniu, que está desvirtuada do pensamento inicial, que era a coesão de pensamento para a prática do bem. Quem responde a essas evidências? Os antagonistas. Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Então ele está te mostrando que não é charlatanismo. Não há proveito ali. Ninguém está ganhando nada. Diz então que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. O testemunho de homens sérios e voltado às pesquisas judiciosas afasta a afirmação de se deixarem iludirem, posto terem se desvestido das pueris ideias para abraçarem princípios éticos e consubstanciados na lógica. Então, o que ele está dizendo? Uma informação, uma reunião em que, pela minha capacidade crítica, pela minha capacidade de análise lógica, compreender que aquilo não está dentro de uma estruturação lógica, eu tenho que fazer o quê? Me afastar. E isso é uma blindagem que ele vai nos fornecer. Todo lugar que eu for, todo lugar que eu estiver, em que a mensagem estiver divorciada daquilo que é o propósito da doutrina espírita, que é aquilo que nos é apresentado, que tem uma falta de lógica ou de ligação daquilo que ele nos apresentou, qual é o meu dever? Me afastar. E me afastar sem qualquer receio, sem qualquer preocupação, sim, porque se eu estou num local onde eu estou preso pelo medo, acorrentado pelo medo, eu já estou no lugar errado. Eu já preciso estudar. Eu preciso compreender que a doutrina espírita não nos oferece temor. Muito ao contrário, nos oferece esclarecimento. Então, todo local onde, porventura, aquilo que está sendo dito, ou aquilo que está sendo mostrado, ou aquilo que está sendo explorado, difere da doutrina, eu preciso me afastar. Mas como me afastar? Eu preciso primeiro estudar. Eu preciso conhecer. Eu não posso lançar críticas a algo sem um devido conhecimento. E eu continuo sempre dizendo, e advirto sempre, nós não aprendemos a doutrina espírita simplesmente para confrontar com quem quer que seja. Nós aprendemos a doutrina espírita para que a gente possa se blindar e estar seguro naquilo que estou fazendo e aonde eu estou praticando. Para que eu possa discernir, esse é o caminho, este não é o caminho correto. Como Jesus nos fala, nós não temos que convencer absolutamente ninguém. Eu tenho que estudar e compreender o que é essa doutrina. E isso basta. Ele está também nos advertindo que o fato de nós não termos instrumental científico para poder aferir essas mensagens que vêm do mundo espiritual, nós temos a razão. E a razão nos diz se aquela mensagem é coerente com aquele estudo, se aquela mensagem é coerente com o que está acontecendo ou não. A ilusão que nos refere aqui me faz lembrar os Vedas, quando ele fala da deusa Maia, a deusa da ilusão. A ilusão é a minha falta de conhecimento. Quando eu compreendo a doutrina, quando eu entendo esse mecanismo todo que nos é apresentado, não haverá ilusão. Eu sou um ser amadurecido, eu sou um ser que entende que aquilo não é possível ocorrer. Logo, eu não serei enganado pela ilusão, eu não serei enganado pela deusa Maia, para que ela possa me envolver nas suas tramas. Não, eu preciso ganhar conhecimento. Isso nós só ganhamos conhecimento através do estudo, não tem outro caminho.
Eu só posso me convencer que aquilo não é verdade, ou que aquilo é uma ilusão, ou que eu estou deixando me arrastar pela falta de conhecimento, me debruçando nos estudos. E nos estudos sérios, contínuos, para que eu possa ficar livre das amarras da ilusão. Pois a ilusão nada mais é do que uma inebriante na minha mente pela falta de conhecimento. Então, como crianças, né? Crianças acreditam na fada do dente. Mas chega um momento que ela cresce e diz que a fada do dente não existe. Ela aprende que não existe. Isso não causa nenhum problema a ela, nenhum desvio comportamental em descobrir que a fada do dente não existe. Da mesma forma, é isso que essa doutrina vai nos apresentar, para que nós possamos ficar imunes às ilusões, para que não se deixe se iludir por inverdades, ou por criações, ou por manipulações, para que você possa ser um ser que pensa, um ser que possa refletir. Esse é o convite da doutrina. Chegamos ao final dessa aula, esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos na próxima reunião. Estudem, procurem manter o livro do Espírito ao lado de vocês para que vocês possam tirar suas dúvidas. Estaremos sempre à disposição para responder os seus questionamentos em nosso canal. Coloquem as suas perguntas para que a gente possa responder.